Tá, gente, aqui apareceu de novo a solicitação. Agora apareceu para enviar, deixa eu ver se vai dar. Ah, agora deu. Agora vai dar certo. Vai dar, já deu. É a gente mesmo. Nós Boa também noite. não estávamos conseguindo aqui entrar. Sim, estava aparecendo o convite, eu aceitava, mas não estava conectando. Mas agora deu E, certo. tudo bem? Bem-vindo, então, nosso atual prefeito e futuro prefeito Luciano Orsi. Uma honra te receber, fico muito agradecida por essa oportunidade. E, bom, antes de eu passar a palavra para ti, né, e agradecer mais uma vez, eu queria também me apresentar, né, acho que para a gente começar. Então, eu me chamo Fernanda Rentes, eu tenho 30 anos, sou nascida e criada em Campo Bom. E essa minha decisão de hoje, né, estar como candidata a vereadora na cidade de Campo Bom, começou a partir de um sonho, onde depois de 7 anos de tentativas eu engravidei, realizei o meu sonho de ser mãe, mas a nossa filha Estela nasceu extremamente prematura e não resistiu, e ela veio a óbito após o nascimento. E depois de passar por essa vivência no ano passado, foi onde eu tomei a decisão de lutar por tudo aquilo que eu acredito e que eu estudo há tanto tempo, que é a humanização da saúde. Então, por isso, né, estamos aqui hoje, tendo essa live. Então, prefeito Luciano Orsi, eu queria te passar a palavra, né, para te fazer algumas Claro, considerações iniciais. com certeza. Bom, boa noite, Fernanda. Boa noite a todos os que nos acompanham na live aí. Agradecer também a presença de todos. Dizer que para nós é também uma grande honra poder participar desse momento, né, dessa festa da democracia, né, que te levou, claro, por N motivos, que tu levou no caso, colocar também o teu nome à disposição, assim como eu também fiz já em 2012, né, como candidato a vice, da doutora Suzana, em 2016 aí como candidato a prefeito, então alcançando êxito na eleição, e agora novamente, né, então estamos oferecendo o nome à disposição da comunidade, como candidato à reeleição, junto com o Paulo Gomes, numa aliança que se chama, uma coligação que se chama Juntos para Seguir Avançando, que é formada então pelo PCdoB, pelo PDT, MDB, PP e Democratas. Bom, meu nome é Luciano Orsi, eu tenho 55 anos, tenho 4 filhos, uma neta, e a minha formação é educação física, primeiramente, depois direito, mas trabalho já há 30 anos dentro da área do comércio farmacêutico em Campo Bom. Minha esposa é farmacêutica, também tem outra formação, mas fez farmácia depois. Então a gente trabalha também na área de saúde, né? Mas mais na área de realmente da comercialização de medicamentos, onde a gente também acompanha todas as questões que envolvem o cidadão, porque a gente acaba sendo além de um fornecedor de medicamentos, sendo um amigo, sendo um ouvinte, sendo um conhecedor, embora mais não tecnicamente, mas de fato das principais questões que realmente afetam a vida da nossa população, principalmente nessa questão tão cara para todos, que é a questão de saúde, né? E onde a gente realmente tem muitos avanços já realizados, mas muitos avanços ainda a realizar para poder sempre atender melhor a nossa população, né, Fernanda? Isso aí. Bom, o nosso papo ele vai ser bem objetivo, né? Até porque o Luciano tem uma agenda bem cheia, né? Agora está se aproximando aí o dia 15 e a correria está grande. Mas justamente assim, dentro, né, do que tu nos trouxe, se tu puder falar um pouquinho dos pontos que já avançou dentro da nossa saúde do município, mas também os principais desafios que a gente ainda tem pela frente, né, na nossa saúde pública. Claro. Na verdade, a gente iniciou, então, claro, com uma série de propósitos o nosso programa de governo tem diversas ações na área de saúde, né? Eu diria que a gente conseguiu avançar em grande parte delas, né? Uma das primeiras questões assim que me angustiava muito, já enquanto trabalhador e na área de saúde, mas como cidadão também, era a questão das filas nas unidades de saúde de madrugada para tirar ficha, aquela coisa, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, chuva, vento, assaltos, todas aquelas questões, né? Então, que eu acho que vem muito de encontro ao que tu fala da humanização, né? Então, isso eu achava que era desumano, realmente muito desumano. Então, conversando com a doutora Suzana, a gente planejou
e a gente conseguiu implantar, logo no início do governo, o sistema do acolhimento, né, que nada mais é do que um atendimento, vamos dizer assim, por ordem de chegada, mas com uma avaliação dos fatores de risco, avaliação da gravidade da situação de cada cidadão que chega na unidade de saúde. Então, após esse período, onde a gente conseguiu trabalhar muito forte com a questão das equipes, né? Então se fortaleceu, principalmente o pessoal da enfermagem, porque o acolhimento, ele sobrecarrega bastante a enfermagem, né? Porque é o enfermeiro que dá a primeira avaliação e que vai dizer se aquele cidadão que está acorrendo ali ao posto de saúde, ele precisa ser atendido imediatamente, ele pode esperar 1 hora, ele pode esperar até 4 horas, ou ele pode esperar uma semana, ou até ele pode esperar mais um pouquinho, que ele não tenha uma questão mais, às vezes, eletiva, que ele pode aguardar um pouquinho mais. Então, esse encaminhamento, né, que a gente fez, no início foi complicado. Por quê? Porque quando tu diz para as pessoas, não tem mais fila no posto, o que acontece? Todo mundo vai para dentro do posto. Porque todo mundo tem uma vantagem sempre, a gente conhece o bairro, principalmente no bairro onde eu trabalho há 30 anos, a gente sabe que as pessoas gostam muito de ir no posto de saúde, elas querem um atendimento, elas querem estar ali próximo, se sentir seguras também. Então, naquele momento, a gente iniciou, digamos assim, com um pouquinho de dificuldade nesse primeiro momento. Mas a gente conseguiu, com o trabalho forte das equipes e organizando, as pessoas foram se amoldando àquela nova sistemática. E hoje a gente vê que as pessoas estão perfeitamente adaptadas à questão do acolhimento e a gente não tem mais, graças a Deus, é um trabalho desenvolvido, aquelas filas na madrugada. Então, acho que uma questão realmente importantíssima, que a gente não abria mão, conseguimos avançar. Claro, também daí se trabalhou muito a questão da realocação, da questão das unidades de saúde, das equipes de saúde da família, né, procurando se organizar bem, e a gente evoluiu também na questão de ampliação dos espaços, né? Nós também, quando fizemos a avaliação, vimos que havia uma carência e uma certa, vamos dizer assim, atraso na questão do nosso espaço, nossas unidades de saúde. Então, a gente começou a trabalhar forte nisso, a gente reformou e ampliou as unidades de saúde do Imigrante Norte, a gente reformou e ampliou da Porto Blosso, a gente está terminando a reforma também da Operária, né, e aumentando sempre as unidades, também trazendo a questão da acessibilidade, trazendo a questão de espaços melhores, consultórios maiores, lugares mais aconchegantes para as pessoas esperarem, no caso, dentro da unidade. Também na Aurora, estamos terminando uma unidade modelo, toda ela também com acessibilidade, e estamos fazendo também o Centro Vida de Especialidades, que é um centro de primeiro mundo, onde a gente vai ter, então, todas as especialidades do município num lugar só. Qual é a ideia? A ideia é que o cidadão vá na sua unidade de saúde e que ele possa sair de lá já com horário marcado, se precisar de um especialista, para o seu especialista no centro de especialidade. Assim como o dentista, onde nós também vamos ter procedimentos mais complexos um pouco, e também vamos ter terapias alternativas e também um atendimento especial para os idosos, que é uma população que precisa de um acolhimento, precisa de um olhar diferenciado. Dentro da administração a gente tem procurado dar isso, mas o Centro Vida também vai ter uma função específica de dar esse olhar diferenciado, então, para o nosso cidadão. Claro que também a gente trabalhou muito com a questão de mutirões, redução das filas, né? A gente praticamente zerou as filas de diversas especialidades. Nós tínhamos quase 7.000 vamos dizer assim, exames, cirurgias e consultas represadas quando a gente entrou. Hoje a gente tem em torno de 1.200, então evoluímos bastante. A fila da oncologia também reduzimos de 62 para em torno de 10 pessoas. Então, vamos dizer, questões que a gente via que tinha que ser tratado de uma maneira diferente. E nós estamos tratando. Agora, com a pandemia, também estamos investindo mais de 25% do orçamento em saúde, o que justifica, porque a gente realmente investiu muito em equipamentos, tudo para poder dar o máximo de possibilidade de cura para as pessoas, embora realmente o Covid-19 não tenha ainda uma cura conhecida, não tem uma vacina, não tem um medicamento absolutamente eficaz para tratar, né? Mas então, acho que, Fernanda, avançamos bastante assim, em várias áreas, né? Ainda temos, claro, um caminho para percorrer, mas nos sentimos extremamente gratificados pelos avanços que fizemos, né? E investimos, sim, continuaremos investindo,
para que agora nos próximos 4 anos, se a gente puder continuar como gestor da cidade de Campo Bom, a gente possa perseguir novas conquistas, né? O hospital, a gente tem uma ideia, vamos reformar toda a emergência do hospital para humanizar aquela emergência, que realmente é muito acanhada para o volume hoje que a gente já tem. O nosso hospital ampliou muito no novo contrato, os serviços prestados, né? Ele hoje está fazendo várias coisas que não fazia, então é um avanço, mas nós temos que humanizar, fazer uma emergência, consultórios maiores, com entradas diferenciadas, para que não fique todo mundo apertadinho ali naquele cantinho aguardando a emergência. Né, Fernanda? Mas tem muitas coisas assim que a gente está avançando, mas eu diria que são as principais. Sabe, sim. Eu cresci nessa realidade que tu comentou, né? De ir para a fila do posto de madrugada, às vezes precisar comprar um lugar nessa fila. Era uma realidade, e isso realmente melhorou muito. E a gente não pode esquecer do que melhorou, né? E realmente esse acolhimento fez total diferença no nosso município. A nossa proposta principal, né, é aprofundar mais essa questão da humanização, criando uma política municipal, né, de humanização. Porque, na verdade, já existe uma política nacional de humanização, que se chama Humaniza SUS. Então, ele já tem essas diretrizes, ele já tem todos esses protocolos, né? E o que é essa humanização? Talvez eu me torne repetitiva, mas tem pessoas novas assistindo aqui hoje, eu acho importante falar. A humanização, ela vai além do técnico, do conhecimento técnico, do conhecimento científico, que com certeza é fundamental, é o princípio de um atendimento médico, essa formação, né? Mas a humanização, ela vai além dessa parte técnica e científica. É a gente olhar para cada pessoa como um ser humano, antes de qualquer rótulo, de qualquer profissão. Porque cada ser humano vai carregar uma história, vai carregar uma dor, né? E antes a gente não pode olhar para esse paciente como uma pessoa, a gente não pode olhar, na verdade, para a doença, né, que tá ali uma pessoa com aquela doença. A gente precisa olhar para a pessoa, né? Tratar sim essa doença, mas olhar para essa pessoa. Então, a nossa principal proposta é justamente isso, é que esse atendimento, ele realmente seja eficiente, mas que cada pessoa seja olhada e respeitada pela sua individualidade, né? E não como um protocolo geral. Então, todas essas questões eu tive uma live com a Carol Constantino, ela é uma mulher com deficiência, e ela me trouxe uma questão que eu achei muito importante. E que quando a gente não passa por algumas dores, a gente às vezes não consegue olhar. E não é por mal. É porque a gente tem um pouco disso, né? De olhar mais para as nossas dores. E ela disse, Fê, quando alguém aborda alguma proposta, né, para a população que tem deficiência física, sempre é uma estrutura física. É lombada, é corrimão, é acessos, né? Só que não adianta nada eu ter esse acesso, eu ter um lugar bonito, se quando eu chegar na frente do médico, ele não respeitar os meus direitos, ele não me tratar como um ser humano, com atenção e com esse acolhimento, né? Então, essa política nacional de saúde, que a gente quer propor uma política municipal de humanização, ela tem essas diretrizes, né? Então, de enxergar o ser humano como um ser humano. Então, hoje está se falando muito isso, além da saúde, né? Em todas as áreas, a gente precisa enxergar as pessoas. O que o senhor pensa sobre isso? Eu vejo, eu vou te dizer que o que tu está falando tem muito a ver comigo, com o meu ser humano, independente de qualquer estratégia do SUS, do SUAS, eu acho que é uma questão de pessoa humana, né? É uma questão de tu te colocar sempre no lugar do outro. Eu acho que é uma coisa, ainda mais quem trabalha dentro da área de saúde, como a gente trabalhou há 30 anos na farmácia, cada cidadão que entra lá e te coloca uma realidade, ele vem às vezes com uma receita, mas ele junto, ele quer te contar a situação dele, ele quer te contar o que ele está sofrendo, o que ele passou, a história dele. Então, vamos dizer assim, de certa forma, eu acho que o que está colocando, né, embora eu não seja um estudioso, digamos, eu não tenha conhecimento dos estudos da humanização, mas eu vou dizer que eu sou um humanista por natureza, sabe? Porque, na verdade, eu sempre me coloquei
eu sempre procuro atender o outro, eu sempre procuro olhar para o outro da maneira como eu sou, gostaria de ser visto, como eu gostaria de ser reconhecido, como eu gostaria de ser, vamos dizer assim, tratado, em maneira geral. E eu acho que isso aí é fundamental. Para que ligar a luz melhorou, né? Estava meio escuro. Obrigado, o Henrique é meu assessor aqui. Tá? E, na verdade, então, eu acho que é uma questão de humanização que tem muito a ver com a empatia também, né? Com a questão de se colocar. O que eu acredito, Fernando, que nós temos que fazer um trabalho, e eu acho que a doutora Suzana já faz esse trabalho, em várias, vamos dizer, capacitações e orientações com as equipes, em reuniões periódicas, que é para as pessoas entenderem, sim, que precisam ter esse atendimento, esse olhar diferenciado. É claro que a gente não pode desconhecer de que cada pessoa tem uma personalidade diferente, uma história diferente e carrega uma vida diferente, né? Então, vamos dizer assim, é preciso, sim, tu também, e isso aí é uma coisa que a gente faz muito no meu governo, a gente fez muito, e não é porque a gente, às vezes, queira ser carrasco, queira ser ruim com o servidor público, mas a gente sabe que servidor público tem que ter um dom também para ser servidor público, principalmente na área da saúde. Não é qualquer pessoa que pode, porque não é qualquer pessoa que vai conseguir trabalhar a humanização, que vai trabalhar a empatia. A pessoa precisa ter um dom para isso. Então, nós precisamos, sim, trabalhar diariamente isso, trabalhar com reuniões, com capacitações, mas precisamos também contar com pessoas que queiram fazer esse trabalho, porque tem pessoas que, por natureza, têm isso, que não precisam fazer nada e tem isso. E tem pessoas que tu pode trabalhar e tentar enfiar na cabeça delas dia a dia que elas têm que agir assim, que elas têm que agir assim, que elas têm que agir assado, e elas não vão conseguir, porque elas não têm isso dentro da sua personalidade, da sua maneira de olhar o próximo, de enxergar o próximo como uma pessoa como ela, se colocar no lugar da pessoa. Então, isso eu acho que é uma questão que nós precisamos, sim, trabalhar forte. Então, eu concordo contigo plenamente. Eu mesmo vou te dizer, vamos dizer assim, dentro desse mandato, eu, inclusive, já tive demissão até de médicos por, vamos dizer assim, falta de humanização, por falta de respeito, inclusive, com a figura do paciente, com falta de respeito às diferenças que as pessoas têm, né? Então, vamos dizer assim, é uma situação que nós temos que evoluir. Então, eu sou, sim, uma pessoa que preza muito pela humanização. Então, não tem nada que me deixa mais chateado às vezes tu não consegue resolver alguma coisa, às vezes tu pode não ter recurso para alcançar alguma demanda, pode não fazer parte das atribuições do município, tu depende às vezes da esfera estadual, federal, para algumas questões, mas o que eu não aceito é que a gente não procure fazer isso que tu fala, que é a humanização, se colocar no lugar do outro, tentar sentir as dores do outro e poder fazer o possível para alcançar soluções, né? Mesmo com a E isso vem das duas partes, né, prefeito? Essa humanização a gente não pode exigir também só dos profissionais da saúde e de quem está à frente disso, né? Mas vai também de nós como pessoas, como população. Eu sempre digo, como usuário, né? Como eu sempre digo, não tem como tu exigir um atendimento humano se tu já chegar nesse atendimento daquele jeito, né? Sendo grosso, xingando. Então, acho que sempre a gente também vai receber aquilo que a gente dá. Então, eu prezo muito para explicar que essa humanização vem das duas partes. Sim. Esse trabalho ele vai vir da parte de conscientizar a população dos seus direitos, preparar essa população para que elas também fiquem mais tranquilas, sabendo que elas vão ter um bom atendimento, né? E quando elas chegarem nesses profissionais, que esses profissionais também sejam atualizados, né? Também passem por essa conscientização, porque tudo vai evoluindo, né? Então, é basicamente isso. E eu fiz o meu pré-natal no ano passado, né, na gravidez da Estela, na UBS da Paulista, e eu fui muito bem atendida. Mas, claro, eu recebo relatos diariamente, né? Alguns relatos são bem pesados, porque é como o senhor mesmo falou, avançou muito, mas tem questões que a gente precisa olhar, né? E diante disso, né, eu sou uma apaixonada por essa humanização da saúde, e eu acho que tudo que tu coloca sentimento, que toca o teu coração, tu faz de uma maneira completamente diferente, né?
E dentro desses meus estudos, tem um obstetra francês que ele é especialista em parto. E ele diz que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Por quê? Porque se tu não tiver respeito, né, respeito por aquele ser que está chegando ao mundo, se tu não tiver essa empatia por aquela mãe, aquela família que está se formando, tu vai ter esse respeito quando? Então, dentro das nossas propostas também está a criação, né, dessa conscientização dos direitos, né, das políticas públicas em relação aos direitos das gestantes, parturientes e puérperas, desde lá do pré-natal, parto e pós-parto, né? Dentro aqui do nosso sistema público de saúde. Quanto a isso, né? Ao nascimento, a esse acolhimento nessa hora tão importante, o que o senhor também pensa? Eu acredito que o que tu fala, né? Embora eu não tenha esse embasamento que tu tem aí desses estudos, né? Mas eu acredito que toda a questão que envolve a saúde, que envolve a vida, né? Desde a concepção aí, ela merece sim todo o cuidado, todo o carinho, todo o amor. É preciso ter amor pelo que se faz, é preciso ter um olhar diferenciado quando se fala em qualquer questão da saúde. Eu tenho a certeza, a gente tem a nossa secretária, a doutora Suzana, né, que é uma pessoa, uma humanista também de mão cheia, assim, é uma pessoa que ela... Doutora Suzana nos recebeu quando a gente estava fazendo a criação do projeto da Lei das Doulas, que o senhor Sim, sancionou depois, né? claro. Então ela teve participação nisso, foi muito importante. Não, com Ela nos deu certeza. apoio total também. Eu vejo a doutora Suzana como uma pessoa que realmente pensa dessa maneira, né? Claro, gerencia uma grande equipe, né? Uma equipe onde a gente tem um número grande de pessoas que atendem, que são os técnicos, que são os enfermeiros, os médicos, né? São também as pessoas administrativas que atendem as pessoas nas unidades, no centro materno, todos os nossos espaços, né? Então, acho que é um trabalho muito grande, coletivo, né? E que a gente tem que, sim, trabalhar muito aí essa questão de treinamento, de capacitação, né? Junto com a gente faz muita capacitação, claro, a gente esse ano com a questão da pandemia, isso acabou nos atrapalhando um pouco, tanto na educação quanto na saúde, a questão das capacitações, e a gente acabou fazendo uma capacitação mais específica para o enfrentamento da Covid, né, que foi o nosso maior desafio nesse ano, né? Mas eu acredito que sim, que a gente tem que procurar capacitar, evoluir cada vez mais a nossa saúde, com investimentos também, mas com um olhar diferente, né? Eu acho que tem muitas coisas que precisam de recursos e tem algumas outras que precisam realmente de um olhar diferente, de uma compreensão diferente de toda a equipe da saúde. E aí essa questão que tu fala, claro, das gestantes, é fundamental, porque no momento realmente muito sensível, né? Diria da família como um todo, a mulher, na verdade, é a gestante, mas ela envolve toda a família que está ali se formando e que está se readaptando numa realidade desconhecida, muitas vezes, né? E que a gente precisa fazer com que aquele momento possa ser um momento feliz, um momento de compreensão, de que a gente também tenha noção das nossas responsabilidades, dos nossos direitos, dos nossos deveres, que mudam também a partir da mudança da realidade, que é da gente ter a geração e ter o nascimento de uma criança, né? Que muda toda a nossa estrutura, né? Física e psicológica, e que precisa, sim, ser compreendida também por nós, que temos que também nos adaptar, mas principalmente ter um acolhimento por toda uma estrutura de saúde que olhe aquela situação de uma maneira realmente diferente, e que a gente possa, então, a ideia é que a gente possa sempre evoluir mais, tanto na questão de atender novas especialidades, atender mais pessoas, reduzir o tempo de espera, reduzir o tempo das filas, mas também, muito importante essa questão que tu traz, né, da humanização de uma maneira geral. Eu acho que é isso que a gente luta e eu tenho certeza que a gente vai poder avançar bastante nesse sentido e já avançamos bastante, mas precisamos sim. A vida é um eterno aprendizado e eternos avanços para que a gente vá sempre procurando pontos mais altos, né?
Verdade. E, prefeito Luciano, por 61 anos, a gente teve aqui no nosso município somente 4 mulheres ocupando a Câmara de Vereadores, né? Qual a importância da mulher na política? Olha, eu acredito assim, a gente sabe que vamos dizer assim, que a política de si, ela não tem uma exclusividade nem para homem nem para mulher. Todos têm que participar da vida política de igual forma. Todos temos direitos, deveres e responsabilidades de forma igual. A Constituição garante isso. Isso, vamos dizer assim, é uma situação que ela hoje não se discute, ela é uma questão superada de que a mulher tem que ocupar os espaços. E a gente tem muitas, tu sabe que a gente tem dificuldade, né, que as mulheres venham participar da questão da política. Eu vou te dizer que esse ano eu estou muito feliz. Eu acredito que as mulheres, tem mais mulheres muito qualificadas à disposição do eleitor. Então, isso é um grande passo. Então, te parabenizo também, Fernanda, por tu ter colocado teu nome à disposição. Eu acho que tu deve estar vendo que não é fácil ser um candidato, não é fácil colocar, porque a gente sai. Hoje ainda a gente teve, agora há pouco a gente veio do Mônaco, a gente foi na Barrinha, foi no Mônaco fazer, então, as nossas caminhadas no caminhão, a pé, visitando os bairros, conversando com o cidadão. E a gente muitas vezes vê, inclusive, claro, eu até sou uma pessoa que já sou prefeito, já ocupo um cargo público, mas eu fico extremamente chateado quando a gente vê pessoas que estão indo a primeira vez como candidatos e ser olhado de uma maneira com desconfiança das pessoas, ser, às vezes, muitas vezes não ser recebido, as pessoas às vezes fazendo assim, assim, quando chega num portão. Então, eu acho uma extrema falta de civilidade, de patriotismo, inclusive, das pessoas, porque nós vivemos um sistema democrático e o nosso sistema ele é de representatividade, né? O cidadão é representado por outras pessoas. Então, as pessoas não estão lá por acaso, elas estão lá por uma delegação constitucional para estar representando aquele grupo de pessoas. Então, vamos dizer assim, as pessoas, de certa forma, estão ocupando espaço que eu ou outro cidadão, na verdade, não digo que nos omitimos, mas não nos colocamos à disposição para ocupar aquele espaço. Então, eu acredito que o cidadão, como o teu caso, Fernando, e eu já te desejo sorte na eleição, né? Que tu não precisa sorte, tu tem competência, mas que as pessoas possam estar disponíveis para te ouvir, que elas abram as portas para ti, que elas discutem, né? Que as pessoas, de uma maneira geral, que estão nos assistindo, saibam que a Fernanda, que o Luciano, que o Paulo, que o Alex, que a Cleusa, são pessoas como qualquer pessoa, eles não são super-heróis, eles não são seres extraterrestres, eles são pessoas que estão aí colocando seu nome à disposição. Então, nós temos, eu acho, como cidadão, não só o direito. Trancou. Trancou para ti também? Trancou para ti também? Para mim. Voltou. Entrou uma ligação aqui. Entrou uma ligação, mas eu diria que além do direito de escolher, que é um direito constitucional, nós temos o dever de avaliar, de escutar todos os candidatos. São 150, é bastante, mas são 150 que estão colocando a sua cara, a sua coragem, a sua história e muitas vezes até os recursos, porque a gente acaba também gastando recursos financeiros na campanha, né? E estão colocando à disposição. Então isso me deixa chateado, sabe? Uma coisa que me deixa chateado é o cara dizer assim, não, eu olhei a proposta, eu quero a proposta de tal, eu não quero a tua proposta. Digo, justo, né? Agora, o que me deixa chateado é a pessoa dizer, não entra, político não entra aqui, eu não quero saber de político. Isso me deixa chateado, porque a pessoa está achando que ela é melhor, que ela é superior. Eu entendo assim, eu sou melhor do que vocês, então não quero escutar vocês. Mas se tu é melhor, coloca o teu nome à disposição. Oferece a tua qualidade à disposição das pessoas, é isso que a gente precisa. Então, nós precisamos, sim, de pessoas que se coloquem. Então, eu quero te parabenizar, assim como todos os candidatos, quase 150, né? E dizer que vocês são exemplos para nós. Como cidadão, agora falando, né? Não como prefeito, como cidadão, vocês, candidatos, são exemplos para nós, exemplos de pessoas que pensam no coletivo, que tiraram um tempo para, que nem tu está fazendo agora, pensando em ações, o que tu pode melhorar a vida das pessoas, de que maneira tu pode interferir positivamente na sociedade,
na saúde especificamente, como nós estamos falando agora, de que maneira nós podemos fazer isso? De que maneira nós podemos? Então, isso não é uma afronta, isso é um ato de extrema civilidade, de doação que a gente está fazendo, né, que tu estás fazendo aí. Então, eu acredito que as mulheres, mais do que ninguém, agora falando mais especificamente das mulheres, elas têm questões físicas diferentes. Eu diria que elas têm uma sensibilidade maior em muitas coisas, e eu acredito que as mulheres são extremamente capazes de fazer uma gestão, tanto no executivo quanto no legislativo, diferenciada. E nós precisamos de mais mulheres. E tu sabe, né, que eu, por exemplo, vamos dizer, eu tenho secretárias mulheres hoje. Se nós pegar as minhas secretárias mulheres, a doutora Simone, da Educação, a doutora Suzana, e também a Cris, da Administração, que são as mulheres que estão hoje comigo, nós temos pelo menos 80% do município sendo comandado por mulheres nas secretarias. Claro que tem o prefeito, que é o gestor, mas, na verdade, quem carrega o piano no dia a dia na secretaria são os secretários, né? Então, nós temos hoje 80% das secretarias estão sob a batuta de mulheres. Das pessoas que trabalham no município estão sob o comando das mulheres. Então, e vou te dizer... A tua chefe de gabinete também é uma mulher. Ah, tá, a Júlia está aqui, que é uma mulher, que me cobra aqui, me dizendo que a chefe de gabinete também é mulher. A Pamela. Olha então, só. Digamos assim, ó, tem mais mulheres, e aqui em casa as mulheres têm opinião forte também. Entende? Então eu acredito que sim, que as mulheres têm que participar mais da política, colocar o nome à disposição. E eu acredito que sim, elas têm muito a contribuir e elas merecem sim um olhar igual, mas aí a questão eu vejo da sensibilidade, muitas vezes as mulheres conseguem ter um olhar um pouquinho diferenciado nesse ponto. Então, acho que as mulheres precisam, sim, participar mais e o cidadão, homem ou mulher, tem que ter muito mais carinho e respeito pelas pessoas que se colocam à disposição da comunidade, das suas comunidades. Isso eu acho que é uma coisa que nós temos que avançar como sociedade, de nós olhar os candidatos, né, e julgar, porque nós vamos ter que analisar, primeiro escutar respeitosamente e depois fazer nossa avaliação, que pode ser colocada diretamente, que pode ser silenciosa na sua avaliação pessoal ou conversando com a sua família, tudo é válido, desde que se discuta, se escute as oportunidades e as possibilidades que a gente tem. Perfeito. E a gente ainda ouve muito, né, prefeito? Eu vou votar nulo, eu vou votar em branco, ou no dia eu decido. E eu sempre digo, né, que tu votar nulo, tu não vai estar anulando as eleições, tu vai estar anulando o teu direito, né, a tua democracia. Então, a gente tem que pensar muito, né, analisar, estudar, para a gente escolher o nosso representante com consciência e responsabilidade, né? E a nossa luta, né, essa minha luta, ela começou antes das eleições, antes de eu tomar essa decisão. Ela segue e ela vai seguir, independente, claro, eu sempre falo, eu quero muito ocupar aquele espaço, né, mas independente disso, a minha luta ela vai continuar, eu ainda vou te incomodar bastante, tá? Para essa humanização ser cada vez mais realidade no nosso município. Então eu quero te agradecer muito, a gente está finalizando aqui a nossa live, foi uma oportunidade incrível, um bate-papo, onde me trouxe ainda mais certeza, né, de que esses 4 anos que estão por vir vão ser essencial para que a gente realmente, né, siga avançando. Então, quero te agradecer muito por essa oportunidade e te dizer que conta comigo, assim como eu sei, né, depois de tudo que eu ouvi aqui de ti, que eu também posso contar contigo. Com certeza, Fernando. Pode contar comigo, né? Assim como toda a equipe, né, que estamos trabalhando como uma equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente, claro, busca os espaços, leva nossas ideias individualmente, mas, vamos dizer assim, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então, precisamos ter uma equipe forte, né? Precisamos ter pessoas que nos iluminem, que nos dê ideias, e eu acho que tu está sendo bem, me ajudando bastante também com as tuas ideias, né? A gente está vendo que tu tem uma experiência rica com relação a esse tema que a gente abordou mais especificamente da humanização na saúde, e que a gente vai conversar, independente do resultado. Eu quero que tu venha a conversar, espero também estar lá junto contigo, mas de qualquer jeito vamos combinar que a gente vai conversar junto com a doutora Suzana, junto com a equipe da saúde, né,
para nós podermos avançar um pouquinho e já, vamos dizer assim, poder estar qualificando o nosso plano de gestão para os próximos 4 anos, né, com essas algumas coisas a mais aí que tu nos trouxe também, porque eu acredito que um governo, tanto que eu tive uma situação diferente, eu me elegi prefeito sem precisar prometer nada. Né? Eu nunca, não sou um Que cara engraçado, de promessa, né? não sou um cara de promessa. E realizei muito. Eu entendo que realizei É muitas isso aí, é nisso que eu coisas. acredito. Então, Eu não acredito em promessa, eu a acredito gente em projeto, eu e nós acredito em somos missão. eternos aprendizes e estamos em eterna transformação como seres humanos. Então, hoje eu posso Isso entender aí. uma coisa, não entender, agora tu falou comigo, daqui a pouco eu já vou criar uma nova percepção de uma realidade que talvez eu não tinha pensado dessa forma e a gente vai estar avançando. E a nossa vida sempre é essa, é avançar e fazer o melhor. E a gente está se colocando à disposição, eu, como eu tenho certeza que tu também, para poder contribuir. No momento que a gente não possa mais contribuir, é o cidadão que tem que dizer isso. Para isso, o cidadão tem que analisar, tem que avaliar, tem que escutar, tem que discutir para poder avaliar se a Fernanda e o Luciano interessam para um avanço que eles esperam na vida deles, na cidade deles. Então, é isso que a gente pede. A gente não pede que as pessoas simplesmente escolham a gente porque a gente é gordo, magro, bonito, branco, preto, para sei lá. Quero que escolham a gente Isso aí. pelo que a gente está oferecendo, pelo nosso conteúdo, pelas nossas ideias e até pela nossa capacidade de nos transformar e aprender dia a dia, conversando com o eleitor, seja lá na barrinha, lá na última casa, antes do banhado, seja ali no Mono, seja aqui no centro, em qualquer lugar. A gente sempre tem a oportunidade de aprender e de nos melhorarmos como seres humanos. É isso que eu acredito e vamos trabalhar muito fortemente para que isso possa ser nossa realidade, que a gente possa trabalhar isso juntos a partir de 1º de janeiro, com a eleição da Fernanda Renz e do Luciano Arce. Obrigado. Muito obrigada, nosso prefeito e futuro prefeito. Então, dia 15 de novembro, Fernanda Renz, 65400 e Luciano Arce, 12. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, tchau. Fica com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus.